A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um Espaço Jovem. É isso aí, compartilha nas tuas redes sociais, chama todo mundo que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. É isso aí, certa vez Jesus estava andando junto ao mar da Galileia e aí ele viu dois irmãos chamados Simão Pedro e André, que estavam lançando as redes ao mar. E Jesus lhes disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, lá em Mateus 4,19. Jesus estava convocando justamente simples pescadores para uma grande missão. Pescar homens, ganhar almas, trabalhar para o crescimento do reino de Deus. Por falar nisso, hoje nós vamos conversar sobre o tema pescadores de homens, né? E para falar sobre esse assunto tão especial, nós estamos tendo a honra de receber aqui pela primeira vez no programa Espaço Jovens. Geralmente quem vem pela primeira vez vem várias outras vezes. O presbítero Silas Aguiar e sua esposa e nossa irmã Ariane Aguiar. Paz do Senhor, presbítero Silas, paz do Senhor, irmã Ariane. Amém. Paz do Senhor, presbítero André, irmã Camila, jovens que estão aqui. Prazer, uma alegria chegar e poder compartilhar algo da palavra de Deus no Espaço Jovem e espero que esse momento seja de bênção para todos nós. Amém, pode ser. Amém. Pai do Senhor, presbítero André, irmã Camila e todos os jovens. Para mim também é um prazer estar aqui com vocês. E no louvor estamos recebendo também o cantor aqui, Samuel Silva, que também é da Bereia. Pai do Senhor, irmã Samuel. Pai do Senhor, irmã Camila e a todos aqui presentes. Amém. Também os músicos da área 3, Pai do Senhor, músicos. Amém. Eles aqui na arquibancada estão animados, né? Vieram já com vontade de responder tudo. São os jovens ali da filial Nazaré da Mata. Pai do Senhor, jovens. Amém. Amém. Também aqui os jovens da área 64. Pai do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. E agora nós vamos dar início à nossa conversa, justamente falando um pouco sobre essa questão da evangelização, né? Conversar com o nosso presbítero Silas aqui, que já de antemão apresentando ele um pouco mais. Ele é dirigente da campanha evangelizadora lá do Templo Central, né? Dirigente dos jovens, ele junto com a sua esposa lá, presbítero Silas. E qual seria a diferença entre evangelismo e evangelização? Existe essa diferença? Muito bem, presbítero André. Falar sobre evangelismo e evangelização, tudo deriva dessa palavra tão conhecida entre nós que é evangelho. E se a gente for pegar, a gente for ser específico, qual o significado da palavra evangelho, a gente vai ter que evangelho significa boas novas. Então aquele que leva o evangelho, aquele que prega o evangelho é o mensageiro de boas novas. Temos várias referências bíblicas que falam a respeito disso. No Antigo Testamento, Isaías 40, versículo 9, fala do mensageiro de boas novas. E é interessante perceber que essa palavra boas novas, ela era uma palavra que o significado e o uso dela inicialmente não era relacionado ao contexto religioso. Até porque transmitir, levar mensagens no contexto antigo era muito comum, seja ela de que assunto fosse. Mas ela foi trazida para esse contexto religioso e na Bíblia é utilizada para falar daquela pessoa que é portadora de uma notícia alvissareira, de uma notícia boa, uma mensagem de alegria. Então, o evangelho significa isso. Evangelização diz respeito ao ato, à prática de você falar de Cristo, falar do evangelho, falar da mensagem de salvação. E, por outro lado, o evangelismo diz respeito à doutrina, à sistematização. Se a gente ler a Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, a gente vai ver que esse assunto ele está sistematizado. Então, seja na criação até a parte escatológica, a gente vai ver que lá nós temos palavras, versículos, doutrinas que falam a respeito dessa necessidade de pregar o Evangelho. Então, quando falamos evangelismo, estamos nos referindo à doutrina. Então, recapitulando, a evangelização é o ato, a ação de evangelizar. E evangelismo diz respeito ao conteúdo, né? De pregar o Evangelho. Entendi. Interessante. E Mariane, a senhora poderia contar uma experiência que a senhora teve, assim, as primeiras vezes que a senhora saiu ao campo? Como é que foi a experiência? Amém, posso sim.
Então, para falar sobre as minhas primeiras experiências, eu também falaria a forma como que eu aceitei a Jesus, né? Eu não cresci num lar evangélico, isso é o perfil também de muitos que estão na igreja, não cresceram, mas eu tive a oportunidade ainda na infância de ouvir a palavra do Senhor, né? E aquela semente ficou no meu coração. Meus pais não eram crentes, então eu não tinha quem me levasse à igreja, mas eu tinha ouvido a palavra do Senhor através de um dos adolescentes que moravam na minha rua. E aquela mensagem ficou no meu coração. E quando eu fiz 12 anos de idade, eu aceitei a Jesus. Então, quando eu aceitei a Jesus, eu coloquei aquilo no meu coração que eu tinha sede pela palavra. Então, eu li a Bíblia, como ainda hoje leio, graças a Deus. Mas aquela fome de novo convertido era muito forte em meu coração. Então, eu lia a Bíblia, ia para os cultos, ia para a igreja. E era o primeiro amor, realmente, que nós vivenciamos. E depois disso, depois desse tempo, me alimentando da palavra, eu disse, eu quero sair na campanha evangelizadora. Eu acredito que a minha experiência é um pouco diferente da de Silas, que Silas já nasceu em um lar cristão. Mas quando eu comecei a sair na campanha evangelizadora, eu via primeiro os irmãos que já tinham mais experiência evangelizando, eu via a forma com que eles abordavam. Então eu fui aprendendo, então eu fazia também, anotava os principais versículos que eu poderia utilizar. Então aquilo era muito marcante na minha vida. E com 18 anos eu fui apresentada como vice-dirigente da campanha evangelizadora da congregação que eu aceitei. Então, eu fui vice-dirigente, inclusive, da irmã Flávia, lá de Caruaru. Eu acredito que se ela assistir o programa, ela vai ver. E aí eu fui aprendendo. Depois de um tempo, fui apresentada como dirigente da campanha, da congregação. E Jesus foi completando a boa obra, né? Então, eu acredito que quando a gente se dispõe a aprender primeiro, já é um grande passo. A gente aprende e depois executa. Eu já ficaria aí como dica, né, para o pessoal que está de casa, os jovens que estão assistindo a gente, o pessoal daqui, justamente para quem está querendo evangelizar um pouco mais, está olhando assim, poxa, eu acho que eu poderia sair um pouco mais na campanha evangelizadora, domingo à tarde e tal, tudo mais. E como é que eu faço, né? O que é que eu faço, né? Ou seja, aprender, olhar, estar junto, né? Exatamente, e se dispor, né? Domingo à tarde é geralmente aquele horário que todo mundo, depois do almoço, dá aquele soninho, né, jovens? Dá aquele sono, muitas vezes, eita, será que eu vou, será que eu não vou? Mas um dos principais papéis nossos é se dispor, né? Eu tô aqui, seria interessante ficar descansando um pouco mais, mas eu preciso ir, é meu papel. Preciso aprender, eu preciso me dispor. E só se aprende fazendo, né? E uma coisa interessante que a senhora falou é que a senhora observava os mais velhos, né? Exatamente. A gente também fez parte da campanha do Tempo Central, né? Desde que a gente era adolescente. E eu já vou até enviar uma saudação aqui para a irmã Adina, né? Missionária lá na Argentina, que foi uma pessoa que a gente observava muito desde que a gente era adolescente. É muito importante a gente ter referências, né, presbítero? Que a gente possa ir aprendendo. Aprendendo, tendo a referência, né? O evangelizar, o ato em si, se a gente for parar para pensar em conteúdo, não tem muito que se desenvolver. A mensagem do evangelho é uma mensagem simples. E é a mesma, né? Sempre foi a mesma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem como a gente variar muito, não tem como a gente fazer muita coisa. Então, nesse sentido de conteúdo, não há espaço para muitas divagações. Agora, como chegar, o que falar, como abordar, o que dizer, como dizer, de que forma dizer, isso aí a gente precisa aprender. E esse aprendizado é muito da prática mesmo, da vivência. É ir, é estar, é ver. Alguém tem como já foi falado aqui pela irmã Mariane, a timidez, né? Eu não vou, e se eu for e o líder do grupo me colocar para falar, o que é que eu vou dizer? Mas se você está indo e se sente inseguro ainda de falar alguma coisa, pede com jeitinho e diz, eu quero apenas ficar observando, eu quero ver como é feito. O ser humano aprende muito pelo que vê e vai imitando, vai colocando em prática, até que chega um momento que você se sente seguro e o evangelizar vai se tornar algo natural para você. O senhor é tímido também? Sou muito tímido. Amém. Já temos pergunta aqui da arquibancada com João Vitor, da área 64. Senhor, onde é que está João? Paz do Senhor a todos. Presbítero, a pergunta que eu teria a fazer é: qual a melhor maneira da gente falar para uma pessoa que ela é pecadora? Amém. Vitor, né? Vitor, antes de tudo, a gente precisa ter clareza de uma coisa, que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então a gente precisa deixar isso muito claro, que aquilo que a gente fala através do Evangelho vai condenar a prática pecaminosa da pessoa, mas nunca agredi-la pessoalmente
ou desmerecê-la. A gente, quando vai evangelizar, deve assumir uma postura de amor, de compaixão, de misericórdia. Isso me faz lembrar de uma experiência que tive. Eu dirigi campanha, antes de estar cooperando com o pastor no Tempo Central, 2 campanhas, uma como vice-dirigente e outra como dirigente na área 11, Vila do SESI e Vila da Base. Em uma das campanhas que estava cooperando com o pastor, tinha uma irmã que era muito assídua, né? É uma situação até engraçada de contar, e ela era muito firme naquilo que ela falava, que ela dizia. E foi preciso em um momento eu orientá-la e dizer a ela: irmã, quando a gente vai evangelizar, a gente não vai falar da pessoa, do aspecto da pessoa ou como é que ela está, né? Exemplo, se tem uma pessoa que está se embriagando ou está com jogos ali na rua, no domingo à tarde é muito comum ter pessoas na rua fazendo um jogo de mesa ou se embriagando. A gente chega ali, a gente precisa respeitar o limite da pessoa, a sua individualidade, e com uma forma gentil perguntar àquela pessoa se ela aceita ouvir uma palavra. E quando nós estivermos pregando, a palavra por si só, ela vai gerar o confronto com a pessoa, que ela vai, pela palavra, refletir e ver: poxa, eu estou vivendo uma vida de pecado, eu preciso mudar. Não precisa nada mais além disso do que a palavra para mostrar uma pessoa que ela é pecadora, né? Através da palavra ela vai ter essa consciência, o Espírito Santo vai gerar o convencimento, e a pessoa, sendo direcionada dessa forma, vai decidir e tomar sua decisão e aceitar. Eu acho que isso é importante a gente destacar e frisar aqui, porque a pergunta dele é pertinente nesse sentido, porque a gente tem vivido um contexto social bem difícil no que diz respeito a qualquer coisa que pareça uma acusação ao indivíduo, né? E aí, se você menciona alguma coisa ou fala de alguma característica, isso pode ser interpretado como uma ofensa pessoal e etc. Quando, na realidade, o pecado ou a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai confrontar, como o senhor falou, justamente o pecado. E, às vezes, é o que a pessoa toma como identidade, né? Aquele pecado e tudo mais e tal. E aí eu acho que é importante a gente mencionar isso, porque tem gente que está em casa, ou alguém que esteja nos assistindo, que possa estar pensando: sim, mas aí o evangelho vai condenar meu meio de vida, o evangelho é preconceituoso, né? Exclusivista, ele é racista, etc. Como é que é isso? O evangelho é só para os perfeitos, para aqueles que não erram. Não é que o evangelho é para perfeitos. O evangelho é para todos, inclusive para aqueles que estão tentando acertar, erram, falham, pessoas. O índice de pessoas que estão afastadas da igreja é muito alto, pessoas que conhecem o evangelho. O evangelho é para todos. O amor de Deus é um amor universal. E quando a gente prega, quem vai gerar essa consciência de pecado não somos nós. É a palavra de Deus, através do Espírito Santo, que vai gerar na pessoa a consciência de que ela é pecadora. E Jesus, ele é o maior exemplo, presbítero André, a respeito disso, porque Jesus evangelizou uma mulher samaritana, uma mulher que tinha uma vida reprovável no sentido social e moral. Jesus foi na casa de Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos, então era um homem odiado por muitas pessoas. Jesus conversou com Nicodemos, que era um mestre da lei. Então Jesus falou com várias pessoas e com nenhuma delas Jesus agrediu a sua individualidade. Confrontou pela palavra o pecado da pessoa, mas conseguiu trazê-la. Como é que eu vou trazer uma pessoa para Cristo se eu posso agredi-la com palavras, né? Ser ríspido? E a gente precisa ter cuidado com esta forma. Através da palavra, atraí-la, e através dessa atração o Espírito Santo vai gerar a necessidade de salvação no coração dela. Perfeitamente. Mariana, a gente já tem uma pergunta aqui da arquibancada com Caio Vinícius, da filial de Nazaré. Pode ser, irmão Caio? Pode ser. A minha pergunta, presbítero, é: quais métodos nós podemos usar para influenciar cada vez mais para que a mocidade, adolescentes ou jovens venham para participar da campanha evangelizadora no domingo à tarde? Amém. Eu vou só começar falando um pouquinho da nossa experiência pessoal, e Mariana vai complementar. O evangelho é o mesmo. Eu repito isso porque queremos deixar bem claro que a mensagem ela não se modifica. A mensagem de que Jesus veio à terra, morreu na cruz para nos salvar dos pecados, ela é a mesma. A gente não tem que acrescentar alguma coisa. Porém, a gente precisa entender que a gente vive dentro de um contexto social, histórico, contexto político. E essa mensagem do Evangelho, que é uma mensagem imutável,
ela pode ser transmitida por diversos canais, por diversas formas. Exemplo, aqui na Rede Brasil, a gente está divulgando através da forma de um programa televisivo, auditivo, a mensagem está sendo proclamada. Pode ser falada no evangelismo pessoal, a mensagem ela pode ser escrita, né? É interessante, no Templo Central, na campanha, acho que vocês com propriedade podem lembrar de um período que teve 2014, eu creio que foi isso. Houve um evento a nível mundial aqui que ocorreu no Brasil e tinha Pernambuco como uma das sedes, e jovens foram ao aeroporto evangelizar, né? Utilizaram placas, utilizaram caixas ali dinâmicas para falar mensagens até em outros idiomas, porque havia pessoas de outros países que estavam vindo aqui a Recife. Então veja que a mesma mensagem mais falada de várias formas. Os jovens lá no Templo Central hoje, eles evangelizam nos parques, nas comunidades, e eles se subdividem em grupos. Tem evangelismo musical com música. Até com música você evangeliza. Você vai cantar uma música, não é? Você está falando do amor de Deus, oh, impressionante, não é? Você está falando do amor de Cristo. Você pode evangelizar pessoalmente através da Bíblia, que é o meio mais tradicional. A mensagem ela se adapta para as crianças, existe o plano de salvação, nós temos um grupo de jovens que evangelizam especificamente para crianças, então as formas elas são muitas. Eu acho interessante, Mariane, porque eu vi uma metáfora uma vez que diz que o evangelho é como um machado. O machado é o mesmo. Agora, a depender da árvore, eu vou bater de maneira diferente. Exatamente. Com ele, mas o machado é o mesmo, né? É justamente as estratégias que a gente pode utilizar, né, para levar o evangelho a diferentes grupos, a diferentes classes sociais. Silas falou do evangelismo infantil e a gente viu essa necessidade também de levar o evangelho até as crianças. Como eu falei, eu não cresci num evangélico, mas no meu grupo tinha um adolescente que ele juntava todas as crianças da rua e fazia programações com essas crianças utilizando a palavra. Era um adolescente da nossa igreja, lá em Caruaru, que juntava as crianças e fazia programações com essas crianças. Então aquela semente ficou no meu coração. Então eu cresci com essa semente e aos 12 anos eu aceitei a Jesus. Por isso que eu acho tão interessante o evangelismo com crianças também. Dentro disso a gente juntou algumas jovens lá no Templo Central e montamos o evangelismo nos parques, né, para as crianças nos parques, e está sendo uma bênção, né? Muitas crianças estão vindo também. Então, o evangelho é o mesmo, mas ele pode ser levado de diferentes formas, utilizando diferentes estratégias. A forma que eu falo com a criança é diferente da forma que eu falo com o adolescente, né? A forma de abordar, que já é diferente da forma de abordar um idoso, né? Ou um adulto mais jovem. Então, a gente tem que saber selecionar essas estratégias e utilizá-las da melhor forma. E nos prepararmos, né? Ter versículos na mente, né? Decorados, saber aplicar a mensagem da forma correta, porque também é complicado a gente sair sem ter esse acenado versículo na nossa cabeça, vamos dizer assim. E aí, ao ser questionado, a gente não saber nem responder, nem dar um versículo naquela hora. Então, temos que orar, jejuar, que é muito importante também, mas também sermos preparados na palavra para levar essa mensagem. A gente tem a senhora falando aí, eu lembrei, tem um dirigente da campanha, a gente manda até a saudação para ele, lá de Novo Timbi, né? Arnon. E no período da pandemia, aí que foi um período que acho que as campanhas tiveram que se desdobrar para encontrar outras estratégias. Aí ele se juntava com os jovens, né? Todo mundo com aquele distanciamento e tal, mas levava violão e aí ia na casa dos idosos e tudo mais, tal. Não entrava, mas ficava da porta para fora. Aí fazia um culto lá, tipo um culto relâmpago, rapidamente, cantava, deixava uma palavra. Isso surtiu um efeito muito grande, né? E saía de casa em casa, falando e tal. Aí jovens que estavam trancados, foram renovados, idosos que estavam lá dentro de casa, ouviram a palavra de Deus. Isso é muito interessante, né? É tão interessante, presbítero André, porque vamos pensar aqui, o Recife, vamos pensar Pernambuco. Em um mesmo estado, se a gente sair de uma cidade para outra, às vezes o dinamismo é tão grande que uma forma que dá certo aqui, uma forma de comunicar, pode não ser tão efetiva em um outro local. De um bairro para outro, a depender do nível social das pessoas que moram ali. Eu não sei como é na área 64, não sei como é em Nazaré. Tem locais que você, no domingo à tarde, quando você vai evangelizar, as ruas lotadas de pessoas, né? Estão ali, mas tem locais que você sai e procura
Tem ninguém. E não tem. Qual a estratégia? Vamos para o evangelismo de grupo familiar, vamos entrar, fazer visitas, tentar criar uma forma, né, de você chegar até essas pessoas. Se elas não estão na rua, como fazer para chegar até a casa delas, né? Tudo isso já está na Bíblia. Tanto esse modelo de abordagem assim, nas vias públicas, como o modelo de ir até uma casa. Jesus falou com a mulher samaritana em um local público. Tem o evangelismo na feira também. Evangelismo na feira, o pessoal está no sábado de manhã ali comprando as coisas para passar a semana, aí para um pouquinho. Evangelismo ali no comércio, alguém está indo, exemplo, alguém está indo comprar o pão, você chega, você sabia que Jesus ele é o pão da vida? Veja, você faz um link de uma coisa com a outra, a pessoa está, na cabeça dela, ela está pensando, eu vou comprar pão. Mas aí ela é lembrada de uma verdade espiritual. Jesus ele é o pão da vida, que ele alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. Então o evangelho é o mesmo. A forma como vamos divulgá-lo vai ter que se adaptar ao contexto em que estamos inseridos. Amém. Vamos ver também agora as estratégias que os jovens vão usar para responder as perguntas também. A gente vai para o nosso primeiro quadro de hoje, uma pequena pausazinha. Vamos começar o primeiro quiz bíblico, Quem Sou Eu? Roda a vinheta. E nesse quadro nós vamos dizer algumas dicas de personagens, eles já conhecem, né? Vocês aí de casa também. E eles vão ter que descobrir quem é esse personagem. Vamos lá? Tela 1. Sou um judeu em terra estranha, servindo no palácio. Mas quem é que vai começar, né? Quem veio de mais longe? Vamos dar a honra a Nazaré. Passa o microfone aí para eles, tá com eles? Pronto. Sou um judeu em terra estranha, servindo no palácio. Já sabem ou querem a segunda dica? Em 3. Já sabe. Quer responder? Diga aí teu nome. Paz do Senhor, me chamo Wellington, sou da IAD em Nazaré da Mata. E José. Mas eu vou dar a segunda dica, porque você abriu a... Tá bom? Vou dar a segunda dica. Na versão da Bíblia Almeida, revista e corrigida, meu nome está de um jeito. E na nova Almeida atualizada de outro. Veja que dica de ouro. Essa foi fácil. Eu acho que já descobri. Quer arriscar? Sim. E aí, teu nome? Yasmin Vitória, e eu acho que é Mardoqueu. Tem certeza? Tenho. E como era o outro nome? Mardocai. Olha, menina, ela sabe. Tá sabendo? Tem certeza? Convicção. Sim. Tem, muito bem, porque tá certo. Tela 3, descobriu a conspiração contra o rei e foi recompensado por isso cerca de 5 anos depois. Tela com a resposta, Mardoqueu ou Mordecai. Muito bem. Um pontinho aí pra Nazaré. Foi só porque você abriu o quadro, tá certo? Não tem problema não. Área 64, vamos lá? Tela 1. Meu nome significa fortalecido por Deus. Querem arriscar? Querem a segunda dica? Sou pai de um rei chamado Manassés. Pronto, agora ficou fácil. Né? Mas tem a terceira dica, se quiserem. Querem? Terceira dica. Fui acometido de uma enfermidade para a morte, mas depois de orar, virado para a parede, o Senhor ouviu minha oração e atendeu ao meu pedido. E aí? Diz teu nome? Wesley Andrade, da área 64, é Ezequias. Tem certeza? Sim. Depois de uma dessa... Graças a Deus que você tem certeza, não é verdade? Um pontinho aí para a área 64, tela com a resposta, Ezequias. E essa terceira é um pouquinho mais difícil, então vou deixar aberto. Quem souber, levanta a mão e pega o microfone, tá certo? Vamos lá, tela 1. Presenciei uma grande tragédia na vida de alguém muito próximo a mim. Profundo, né, essa dica? Querem a segunda? Sim. A segunda é tão boa quanto. Isso me comoveu muito, a ponto de agir precipitadamente. Olha aí, ó. Acompanhou uma tragédia de alguém muito próximo e ficou tão comovido que agiu precipitadamente. Agora a dica 3. Mas ainda bem que não consegui influenciar essa pessoa que eu amava. E aí? Pensem aí, uma pessoa que teve uma tragédia muito grande. Tem um chute aí, uma... Esse que uma pessoa foi lá e ficou comovida e acabou se precipitando. Mas a pessoa que estava passando pela tragédia não deu ouvido a essa pessoa. Parecia uma doida falando. Ai, olha, ai! Diz teu nome?
Meu nome é Thaís Jó, Mas quem foi a pessoa que agiu precipitadamente? a mulher dele. Arrasou, muito bem. A esposa de Jota, ela com a resposta, olha aí. É Thaís, né? Thaís da área 64, muito bem. Olha, 2 pontinhos para a área 64, 1 pontinho para Nazaré, mas tem um próximo bloco, não se preocupem, que ainda dá tempo de virar. Ninguém fique chateado com ninguém aí, não. A gente vai para um rápido intervalo, você já sabe qual é a orientação. É ficar aí e esperar um pouquinho só. Daqui a pouco a gente volta. Antes disso, a gente vai no louvor com o cantor Samuel Silva. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus sobre toda a terra e céu. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. E o Espaço Jovem já está de volta. Estamos falando sobre o seguinte tema, pescadores de homens. Para falar deste tema, estamos recebendo aqui o presbítero Silas e a irmã Ariane. E já voltando aqui à nossa conversa. Presbítero, é possível aprender a evangelizar? O que caracteriza uma pregação genuína? Sobre aprender a evangelizar. Eu creio que é possível, sim, nós conseguirmos aumentar o nosso conteúdo a respeito do evangelismo, voltando àquilo que já conversamos. O conteúdo não muda. Então, qual é o conteúdo do evangelismo? A Bíblia é sagrada. Você pode ler outros livros. Nós temos excelentes livros que falam sobre a evangelização. Algumas sugestões aqui. Sim, vamos aproveitar. Estava pensando em uma. Vamos aproveitar. Vou citar 2 livros aqui que quem gosta de evangelizar pode ter, inclusive um que é da Bereia, de autoria do evangelista Sóstenes, Fundamentação Bíblica para a Evangelização. É um livro excelente que fala, além do evangelizar, da fundamentação do conteúdo, daquilo que a gente deve pregar. E um segundo livro, esse mais antigo, que é Manual de Evangelismo, de Valdir Bícego. É um livro muito simples, prático, assim como o evangelismo deve ser, e vai falando os pontos a pontos, né, que você deve observar, a situação espiritual dos perdidos, como vencer a timidez, o medo, a indisposição. Então são excelentes livros que você pode ler para aumentar o seu conhecimento. Agora, nunca esquecer de utilizar a Bíblia Sagrada. Esse é o nosso principal manual que a gente pode utilizar para aprender a evangelizar.
Sem contar também que nos cultos, principalmente o culto de oração para a campanha ou oração para a mocidade, o propósito desse culto é formação dos jovens. Um jovem ali dá uma saudação, canta um hino, um irmão da campanha tem a oportunidade para agradecer uma bênção, e também eu vejo como uma oportunidade de quem ainda não evangeliza, é uma oportunidade que alguém tem para aprender e se capacitar para evangelizar. Cooperando com o pastor aqui no Tempo Central, 2 a 3 vezes por ano, nós estamos fazendo simpósios bíblicos, tratando de doutrinas bíblicas, assuntos que são importantes nós falarmos para evangelizar. E presbítero André, irmã Camila, se a gente parar para pensar, eu creio que de 80% a 90% das pessoas que a gente aborda na evangelização, elas creem em alguma coisa. Até o ateu que diz que não crê em Deus, ele crê em alguma coisa, ele se apega a algo. Então a gente vive uma realidade hoje que a gente está falando do evangelho para alguém que já crê em alguma coisa. Então, como fazer ou tornar a verdade do evangelho compreensível a essas pessoas? Então, em simpósios bíblicos, estudos, eu tenho o costume de andar com um caderno, uma caneta, eu anoto, tem alguns que fazem o celular, está até aqui o caderninho. E aqui a gente vai anotando esses esboçozinhos que a gente vai montando, eles são úteis para o momento da evangelização, porque a gente tem que atentar ao detalhe, porque, como eu falei, que a grande maioria das pessoas que a gente aborda já tem alguma crença, então em algum momento, quando a gente falar do evangelho, a gente vai ser contraditado. Vamos ser perguntados, por que você crê nisso? Por que você crê em Jesus? Qual é o fundamento bíblico que Jesus ressuscitou? E quando nós formos perguntados, como vamos responder? Pedro diz que nós devemos estar prontos, né? Para dar razão da nossa esperança, ou seja, dizer porque 1 Pedro 3:15. Então a gente precisa estar pronto para fundamentar a nossa fé. Por que você crê em Deus? E, queridos, detalhe, na hora da evangelização, a gente não espiritualiza as coisas além da conta. Conheci um irmão, me permita contar essa experiência, que chegou para uma pessoa não evangélica, aí ele tinha os olhos assim saltados, ele saltou os olhos, arregalou e disse: grande é o rebuliço que Deus tem na tua vida. A pessoa disse: rebuliço, o que é isso? O que é que vai acontecer? Então tem linguagens do jargão pentecostal ou coisas que a gente diz no dia a dia, que aquela pessoa que não serve a Jesus não vai entender. O caminho por onde a gente deve começar é a Bíblia Sagrada. E saber que a mensagem salvífica da cruz é o mais importante, né? João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. E saber também que não somos nós que convencemos, apesar de ser muito importante todo o estudo, é saber que quem convence é o Espírito Santo. Lá em João, deixa eu ver aqui a referência, 16:8 diz que é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, mesmo quando estamos preparados, a gente não pode chegar para aquela pessoa que está nos ouvindo e dizer: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, né? Temos que ter sabedoria na forma que formos falar com a pessoa. Também saber que, a partir da mensagem, a pregação do Evangelho, é o Espírito Santo que vai trabalhar naquela vida e convencê-la do seu pecado. Eu tive uma experiência em evangelização que estava com um grupo de irmãos e a gente passando em uma determinada rua, a rua estava deserta. Só tinha um senhor de meia idade sentado assim. Ele estava sentado sem fazer absolutamente nada. Estava observando o movimento da rua. E eu confesso, ele estava olhando lá a rua, parado, domingo à tarde. E quando eu olhei para ele, eu disse: eu acho que eu não vou lá, porque eu acho que não vai dar certo. Não vou falar, ele só vai pegar literatura por educação. Eu julguei no meu coração. Mas depois eu disse: eu vou lá. E eu peguei a literatura, cheguei ele, saudei ele, cumprimentei, dei boa tarde, ele respeitosamente cumprimentou. E eu simplesmente peguei a literatura, entreguei e disse: Jesus te ama. Apenas disse isso. Quando eu disse isso, essa pessoa começou a chorar e disse: eu quero aceitar Jesus como Salvador. Glória a Deus. Perceba que é simples demais. A gente não precisa inventar coisas para pregar o Evangelho. E depois, quando eu saí dali, depois que fizemos a oração, eu disse: Senhor, me perdoa pelo meu julgamento. Porque eu resisti, né? E dizer: não, eu acho que Jesus não vai salvar. Às vezes a gente julga, né? Tá andando numa rua, vê uma pessoa, isso aí nunca vai aceitar Jesus. Mas o julgamento não cabe a gente. Jesus nos chamou para
pregar o evangelho. Eu lembro de uma vez, o senhor estava falando aí, eu lembro de uma vez a gente estava lá na campanha evangelizadora de lá do Tempo Central, aí a gente foi evangelizar na Jaqueira, como ainda hoje se faz. Sim. E aí eu e alguns amigos evangelizamos para um guarda municipal. Se ele estiver ouvindo, quem sabe, né? A saudação vai para ele. E aí a gente evangelizou, ele passou uns 10 minutos evangelizando assim, só na entrada ali. Aí depois a gente seguiu. Ele não quis nada assim na hora, tá? Quando a gente tava já no final do evangelismo, aí ele vem andando bem rápido assim pela pista, tá? Eu disse, irmão, olha, eu pensei melhor, eu quero aceitar Jesus. Aí a gente fez a oração por ele lá, tal. No evangelho ele tem diversas formas, né, de penetrar e tudo mais. É Jesus quem aplica a mensagem ao coração. A gente prega, costumamos dizer, nós pregamos, mas o Espírito Santo é quem convence. E só para fechar a pergunta, qual o conteúdo, né? O evangelho ele é cristocêntrico. A gente não anuncia ou não fala de outra pessoa a não ser Jesus. Ainda que eu fale da história de Moisés, de José, de Elias, se você observar na Bíblia, toda a história, no final, ela vai apontar para Jesus Cristo e para o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Então a gente tem que se focar em fazer isso. Paulo, em Gálatas 1:9, ele disse, né, que até se ele mesmo pregasse outro evangelho que fosse anátema, porque Jesus ele deve ser o centro de tudo. Amém. Já temos aqui pergunta por Esté Letícia de Nazaré da Mata. Pode ser eu, Esté? A paz do Senhor. Minha pergunta é: quais as dificuldades para a evangelização em uma sociedade com diversas ideologias que vão de encontro à palavra de Deus e como superá-las? Pergunta muito interessante de Esté, não é isso? Esté, como evangelizar em um contexto de várias ideologias, conceitos, pensamentos, correntes, né, de pensamento? É um desafio e a gente pode até pensar que isso é algo complexo, mas indo a fundo não é. Porque como você falar para uma pessoa que tem uma mente formada, vamos colocar assim, a gente, antes de tudo, tem que ter a consciência de que a nossa base é a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é fundamento. Então, independente do que um filósofo, um sociólogo, o que alguém falou, o que é mais importante é o que a Bíblia diz. A Bíblia, ela é fundamentada em si. Então, como abordar essas pessoas? Através da palavra, pregando o Evangelho. É um desafio hoje porque boa parte dos jovens são universitários, né? Aqueles que não fazem universidade estão fazendo curso técnico, ou na rua, nas mídias sociais, ou na televisão, vai lidar com essa influência, né? Essa influência ideológica que, no final das contas, leva por um caminho de relativismo. Nós vivemos em um mundo relativista, né? Uma cosmovisão que é deturpada. E como abordar essas pessoas? Ressaltando que a verdade bíblica ela é imutável. O que Jesus falou permanece sendo útil até os dias de hoje. Porque eu sempre estou falando da Bíblia, porque principalmente nesse contexto ideológico, nós podemos ser tentados a fundamentar o Evangelho numa base humana. Em que sentido? Isso é um perigo. É um perigo. Não porque o Evangelho, segundo o autor tal, segundo o filósofo tal, psicólogo tal, né? Então a gente pode tentar fundamentar o Evangelho com base na ciência humana. Eu não estou dizendo que são contraditórios, de modo nenhum. Um complementa o outro. Fé e ciência conseguem caminhar juntos, assim eu entendo, né? Mas a gente não pode... para evangelizar uma pessoa que é universitária, que é acadêmica, talvez um professor, ou uma pessoa que sabe muito, para eu dar credibilidade a essa palavra, eu não preciso me basear em filósofos. O argumento e a autoridade não está neles. É simples. O argumento e a autoridade é a Bíblia Sagrada. E ponto final. Queridos, essa palavra ela é tão poderosa se a gente tivesse ideia do poder que ela tem. Porque quando pregamos a palavra como ela é, da forma que ela é, os efeitos que ocorrem são inimagináveis. Essa palavra alcança aquela pessoa que é semi-analfabeta ou que não conseguiu estudar, a palavra chega até eles. Minha avó, ela aprendeu a ler com a Bíblia. Ela não sabia ler, ela cresceu, não teve a oportunidade de aprender na escola. E a forma como ela aprendeu foi até algo interessante, porque ela fez uma oração e disse: Jesus, eu quero saber ler. E ela abriu a Bíblia e disse: tu és meu professor, Jesus, me ensina. E Jesus ensinou ela. Ela foi aprendendo e Jesus foi abrindo a mente. E
hoje em dia ela sabe ler através dessa forma. Então a palavra alcança aquele que não conhece muito, mas aquele que tem um vasto conhecimento cultural, acadêmico, essa mesma palavra vai alcançá-los também. Claro, até porque a gente vê muitos testemunhos, né? Por exemplo, aquele autor Josh McDowell, né? Autor de Mais que um Carpinteiro. Ele conta que ele era um terrível crítico das escrituras, ele é um acadêmico, né? Muito respeitado, por sinal. E a forma que ele tinha de entender a Bíblia foi justamente a ideia dele era criticar e achar os erros dali. Ele acabou se convertendo porque a Bíblia ela é tão profunda que ela resiste às mais altas críticas feitas por qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer realidade. No mesmo caso de Augusto Cury, né? O autor, ele foi aprender mais da Bíblia para refutar, né? E acabou vendo que aquilo realmente vinha de um ser sobrenatural e se converteu ao cristianismo, né? A Bíblia mesmo ela fala que Paulo, né, escrevendo, disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus, né? Então, é poder de Deus. O Evangelho, ele é capaz de entrar onde nós não conseguimos entrar, né? A palavra de Deus, ela vai na divisão da alma e do Espírito. Quem é que consegue chegar nessa divisão? A palavra, o Espírito Santo. Então, mesmo em um mundo tão difícil, né, com tantas ideologias, com tantas divisões, pensamentos, mas a palavra, ela alcança onde nós não sabemos que ela alcança. Às vezes, um simples Jesus te ama chega onde a gente nem imagina. Fica ali a semente plantada e, ao seu tempo, aquela semente vai germinar. Então, nunca pense que algo que você faz é em vão. Eu dei aquela palavra para aquela pessoa, foi em vão, ele nem vai ligar, nem vai lembrar. O Espírito Santo está ali trabalhando, né, naquela palavra. Então, é poder de Deus. Quando nós cremos nisso, a gente descansa em saber que o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma, né? O próprio Paulo, quando ele fala do Evangelho como poder, ele está falando por uma experiência própria, né? Quem era Saulo, né? Foi criado aos pés de Gamaliel. Ele mesmo disse que entre os da sua época, entre os religiosos, tradicionalistas, ele se destacava entre os demais. Era uma pessoa extremamente culta, inteligente, né? E veja a forma como ele foi conquistado, né? Não foi através de um debate ideológico. Ele estava indo para Damasco, inclusive para perseguir, e de repente ele cai do animal que estava montado, porque veio o clarão do céu e quando ele caiu, ele já caiu rendido, né? Ele disse: quem és, Senhor? Então não foi através das letras que ele foi convencido, foi o poder do Evangelho que o convenceu. Amém. Já temos pergunta aqui também com Thaís Priscila, da área 64. Senhor, Thaís. Pai do Senhor, minha pergunta é a seguinte: qual era a rotina dos evangelizadores na época de Jesus? A rotina dos evangelizadores na época de Jesus. Hoje vocês estão afiados. Eu acho. Muito bem. Contexto de Jesus. Jesus viveu ali, começou seu ministério às margens da Galileia. Eu digo que o Mar da Galileia é o ponto referencial do ministério de Jesus. Inclusive a profecia diz isso, né? A Galileia das Nações. Das Nações. Então o começo vem dali. Qual era o contexto social, as pessoas que vivem ali? Vamos lembrar que nós estamos falando de algo há 2000 anos atrás. Então era uma sociedade agrícola, né? Era uma sociedade que vivia da pesca, boa parte dos discípulos eram pesqueiros. Embora hebreus, naquela época, viviam sob o jugo, sob o domínio do Império Romano. Então, perceba aí os pilares, né, fundamentadores do contexto em que Jesus vivia. Então, qual era a rotina? Boa parte dos discípulos eram pessoas simples, né, pescadores, tinham cobrador de impostos. Então, eram pessoas que estavam ligados a esse ambiente de agricultura, um ambiente de pesca, ou de relacionamento com o Império Romano. Jesus teve que se relacionar com religiosos, fariseus, escribas, essênios e outros grupos, né? Então Jesus tinha que confrontá-los. A rotina que se estabeleceu para aquelas pessoas foi de que elas começaram a literalmente seguir Jesus. Jesus passou pelo Mar da Galileia e disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus usa aí uma palavra para fazer o link entre uma coisa e outra. Eles estavam lavando as redes, estavam acostumados a pescar peixe, sair toda noite para pegar peixe,
E Jesus disse, a partir de agora o peixe vai ser diferente. Tanto é que até hoje a gente usa essa linguagem, né? A gente às vezes sai para evangelizar e quando a gente não ganha uma alma, eu já ouvi vários irmãos dizer, hoje o mar não estava para pesca. É uma linguagem que ficou até os dias de hoje. Eram pessoas simples. E veja, para pessoas simples, Jesus pregava uma mensagem simples. A forma como Jesus pregava com os fariseus era diferente da forma como ele falava. Se você lê o Sermão da Montanha, capítulo 5, de Mateus, é simples. Você leu, você entende. Você leu, você compreende o que Jesus quer dizer. Jesus fala por parábolas. Os discípulos perguntaram, por que, mestre, por parábolas? Para que eles entendessem. Jesus pega algo do dia a dia. Eu falei que eles eram, muitos deles, agricultores. Aí o que é que Jesus vai falar? Eis que o semeador saiu a semear. Jesus queria ensinar a obediência a Pedro, o respeito às autoridades. Como foi que Jesus ensinou? Pedro, vai ao mar e pesca. Dentro do peixe tu vai encontrar uma moeda. Então Jesus ensinava dentro do contexto que eles viviam. E eles entenderam isso. Até mesmo depois da morte de Cristo e quando ele ressuscitou nesse meio tempo, Pedro pensou, né? Eu vou voltar para a minha vida antiga. Jesus não queria isso. Jesus estava treinando eles para que eles, quando Jesus voltasse ao céu, eles continuassem a obra. E quando Pedro pensou em voltar, Jesus operou um milagre. E onde foi o milagre? No Mar da Galileia. Tudo dentro do contexto deles para convencê-los ao final de que a vida e a missão deles a partir de então era ser pescadores de homens. Era meio homens. como que a agenda dos discípulos fosse a agenda de Cristo, né? Assim, eles seguiam, faziam exatamente o que o mestre fazia, andavam como o mestre andava. Tanto é que posteriormente em Atos 11 vão ser chamados de cristãos por causa disso, né? Porque eles continuam mantendo a agenda e fazem de uma forma que copiam tão bem que vão ser confundidos com o próprio Cristo, né? Eles se pareceram tanto, né, com Cristo. Pedro ficou tão parecido que até quando tentou negar, não conseguiu. A tua fala, o teu jeito te denuncia que tu és um deles. Perfeito. Isso aí, a gente agora vai pro quadro. É isso aí, a conversa está muito boa, né, gente? A gente tá aqui empolgado aqui falando de evangelização. A gente vai dar só uma pausazinha porque eles querem... Tá 2-1, né? A gente vai ver aqui como é que vai resolver, porque a gente vai pro quadro Quem Disse a Quem. Vamos lá? Roda a vinheta. É isso aí, nesse quadro você já conhece, você já sabe, né, como é que é. A gente vai dar uma dica, né, aqui, e vocês vão ter que dizer quem é que falou essa frase e para quem a pessoa falou essa frase, tá bom? Tem duas partes aqui, né? Não pode dizer só uma, não, tem que dizer as duas, tá? Quem é que tá atrás do placar aqui, nosso placar fictício? É o pessoal do Nazaré. O pessoal do Nazaré vai começar para poder empatar aqui, né? E aí já a tela do Quem Disse a Quem, primeira tela com o versículo. Quem foi que disse a quem? Certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua. Já sabe? Consulta aí. Débora disse a quem? Baraque. Tem certeza? Sim. Rapaz, vocês foram rápidos dessa vez. Menina, eu achei que ia demorar mais. Porque toda vez a produção bota uma pergunta aqui sobre Débora e Baraque e fica uma agonia aqui. É Císera? É quem? É já... Bom, Débora disse a Baraque, tá certa. A resposta 2-2. Agora a gente vai... Quem foi que respondeu o teu nome? Gabriel Vitor. Gabriel Vitor, de lá de Nazaré da Mata, amém. Deus abençoe. Agora vamos lá para o pessoal da área 64. Tela com o versículo, quem disse a quem? Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Olha aí, já sabem? De novo tu aí. O pai que disse ao filho pródigo. O pai disse ao filho pródigo. Tem certeza? Qual foi o filho? O mais novo. O mais novo? Não, o mais novo. Beleza, é só um teste. Aí. Eu vou aceitar. Tá esperto, ele tá ligado. Tá bom, então foi o pai que disse ao filho pródigo. O pessoal tá acertando rápido hoje. Eu vou pra pergunta mais difícil, tá certo? Vou pra pergunta, tá quanto? Tá 2-2 agora. 3-2. Vou dar chance a ele de novo, tá bom? Pode ser? Não, tá 3-2 pra vocês. Aí, então.
Eles estão perdendo. Então vamos com vocês agora, é a chance de vocês. Agora essa é a mais difícil. Essa é a top, a cereja do bolo do programa. Certo? Tela aí com o versículo. Quem disse a quem? Qual é o seu nome? Para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou. Olha aí. Já sabe? Diga lá. Eu acho que é José. Com certeza. José. E com o copeiro. Acho que é o copeiro. José e o copeiro. Foi um livro mais pra frente. Eu vou dar uma chance de novo, tá? Foi José. E aí, já sabe? Opa, repetindo. Tem dica não. Qual é o seu nome para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? Tá no livro de Juízes. Essa é a dica. Essa é a dica. Capítulo 13, para quem gosta de decorar mais ou menos a história pelos capítulos. Feito eu. Juízes, capítulo número 13. Essa tá mais difícil. O pessoal da área 64, sabe? Sabe não? Vou dar uma dica a mais aqui. Isso aqui foi os pais de um juiz muito famoso. Sansão? Não, mas quem disse a quem? Quem foi que disse a quem? Tá no caminho, tá no caminho. Lembra que eu disse que foram os pais desse juiz muito famoso. Os pais de Sansão. O nome é? Manoá. E a esposa dele? Os pais, né? Manoá, a esposa dele. Manoá disse a quem? A Sansão? Vai chutar todos os nomes da história. Tem outro aqui que saiba. Manoá disse a quem isso aqui? Alguém sabe? Já pedi, né, aqui o microfone. Noá disse ao anjo. Olha aí, acertou. Muito bem. Agora um começou e o outro terminou, né? Foi um começou, o outro terminou. Vamos considerar aqui. Tá no meio, ele chegou em Manoá. Né, ele chegou em Manoá. Vamos dar esse crédito. Você chegou em Manoá. Vou dar esse crédito. E você chegou no anjo. Tela com a resposta aí. Manoá disse ao anjo do Senhor. Juízes 13 e 37. Amém. Todo mundo acabou feliz. A gente não vai nem falar do placar, tá bom? Deixa essa história pra lá. Tá tudo certo. E a gente vai para mais um intervalo. Mas antes, a gente vai com mais um louvor com o cantor Samuel Silva. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Vamos louvar. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos todos juntos com a doce voz, com a doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. A tua presença me conforta. Eu sei que és meu pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom.
bondade de Deus. Diga: tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, entrego o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Espaço jovens, jovens no coração de Deus. Espaço Jovem está de volta e nós já estamos no nosso último bloco. Porque a conversa está muito boa, eles ficaram chateados. Mas fica aí com a gente, que a gente ainda tem muito que aprender aqui com o presbítero Silas e Mariane, então, a fim de responder, né? Hoje a gente está conversando um pouco sobre pescadores, sobre o tema, né? Pescadores de homens. E a gente vai dar continuidade à nossa conversa, já perguntando qual deve ser o perfil do evangelizador. Ele tem que ser desenrolado? Tem que ser eloquente? Como é que é isso, Mariane, presbítero Silas? É interessante também, mas não é o principal, né? Ser eloquente, né? Jesus, ele capacita também, é bom quando se é eloquente, mas eu acredito que há características mais importantes ainda do que essas, né? A gente pode elencar algumas, por exemplo, viver de acordo com a palavra, né? Aquele que prega o que se vive, né? Então, acredito que isso é um ponto muito importante, né? Pregar o que se vive e ter a palavra em seu coração. O salmista, ele disse: eu escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, a gente prega aquilo que nós vivemos, aquilo que está em nosso coração. A gente fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, não há como se pregar aquilo que a gente não tem, não vive, né? É muito importante também amar as almas, né? Ter esse amor pelas almas, saber que aquelas pessoas, elas precisam ouvir a mensagem de salvação, ouvir a mensagem da cruz, saber que aquilo que eu desfruto, o amor de Deus, a vida com Jesus, ela pode ser útil também para outras pessoas. Jesus quer alcançar aquelas outras pessoas também. Então, o amor pelas almas é muito importante. E uma outra questão que a gente pode acrescentar ao perfil de quem evangeliza é que, além do conhecimento da palavra, é importante ter a convicção da salvação, convicção muito forte dentro, porque como a gente vai anunciar a salvação, como a gente vai oferecer isso a alguém de algo que a gente não tem certeza. É como a história daquele menino que perguntaram a ele, né, por que você crê em Deus ou por que Deus existe, né? Como é que você crê em Deus se você não vê? E o menino descascou uma laranja, provou a laranja e perguntou: ela está amarga ou doce? Disse: como eu posso saber se é você que está aprovando? Isso assim mesmo é com Deus. Eu que estou tendo essa experiência, então eu posso falar pela minha experiência pessoal. Então a evangelização pressupõe essa experiência pessoal. Você vai falar daquilo que você está vivenciando. A salvação é requisito, é condição, sine qua non, para você pregar o evangelho. Quando Pedro e João, eles foram ao Sinédrio e pregaram, eles disseram: por que não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido? Então eles tinham propriedade para falar do evangelho porque já tinham tido essa experiência anteriormente. Engraçado que a gente já recebeu o evangelista Sóstenes uma vez aqui e ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele disse: você tem que ser primeiro influenciado para depois você influenciar, né? É o que o senhor falou justamente, que a Mariane falou. Primeiro a gente precisa ter a nossa convicção. Como é que a gente vai influenciar outra pessoa se a gente ainda não tem a nossa experiência pessoal, né? Então seria bom que antes de ir ao campo, a gente primeiro vivenciasse o campo dentro do nosso coração, né? Ele brotando de dentro para fora. Talvez esse seja um dos maiores desafios que a gente tem, que é de muitas pessoas estão inibidas de pregar o evangelho porque ainda não sentem essa certeza.
Então recuam, porque como eu vou falar de algo que eu ainda estou em dúvida, né? É primeiro importante você resolver isso e depois anunciar o evangelho. Foi a experiência dos cristãos lá em Atos, né, no início. Quando eles receberam a mensagem, vocês receberão a virtude do Espírito Santo para que anuncieis. Né? Então, eles receberam aquela virtude para que anuncieis. Então, a igreja ela começou fortemente no propósito da evangelização após a descida do Espírito Santo, né, no Pentecostes. Então, é importante também a gente ter essa experiência com o Espírito Santo na nossa vida, essa experiência com a palavra, a nossa convicção para depois a gente anunciar. Para que a nossa palavra também tenha um efeito de acordo com aquilo que a gente vive também. E aí, já passando por isso, a gente queria, assim, sabe, quais foram, assim, na experiência de vocês, assim, já foram, além de estar dirigindo hoje campanha também, mas já dirigindo também cada um, teve a sua experiência, quais foram os maiores desafios, assim, na evangelização, no campo, que vocês já enfrentaram, assim, que você lembra que poderia destacar, assim, né? São muitos, né? Mas elencando alguns que a gente pode lembrar, eu acredito que a indisposição, muitas vezes, né? Como a gente já falou aqui, domingo à tarde, às vezes a gente quer descansar um pouquinho mais, às vezes tem alguma outra atividade, mas quando a gente toma isso como um compromisso, uma prioridade, a gente vai, né? Quando a gente toma um ID como uma responsabilidade, ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Às vezes a gente pensa nesse versículo só como missões em outros países, né, transculturais. Não, esse versículo é para os missionários que vão por todo mundo, né? Mas o mundo também é a sua rua, é a sua escola, é a faculdade, né? O mundo é o seu mundo, onde você vive também, né? Então a indisposição muitas vezes é um desafio e muitas vezes o não ver resultados imediatos. Eu tomo como um desafio também. Às vezes você vai, leva a mensagem, prega e diz, não, hoje não teve resultado nenhum, né? Não vi ninguém prontamente aceitar Jesus, não vi ninguém emocionado ou chorando comigo falando, aí a gente toma aquilo como uma falta de resultado. Mas como já foi citado anteriormente, muitas vezes a gente não vê ali prontamente, mas aquela semente ficou, né? E ao seu tempo ela germina. Algumas sementes, infelizmente, vão ser sufocadas pelo solo, que não vai ser tão fértil, mas alguma vai brotar, né? Então, não ver resultado imediato não é um motivo para a gente parar, para a gente regredir no nosso caminho. A gente tem que continuar no propósito, né? Firmes na missão, né? De levar a palavra do Senhor. Para mim, eu acredito que esses foram os maiores desafios. Não sei se Silas tem outros. Sim, aproveitando a ocasião, como dirigimos campanha, a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado, né? E me dirigindo a jovens, principalmente vocês, eu queria dizer que aproveitem esse tempo que vocês têm. Recentemente, uma jovem chegou para mim e disse, presbítero, eu estou tão cansada. Eu disse, isso é porque você ainda não casou. Quando casar, você vai saber o que de fato é cansaço. E quando tiver filho. E quando tiver filho, mais ainda. Então, como vocês, ainda como solteiros, têm um tempo mais disponível, gaste esse tempo na obra de Deus, né? É claro que, habitualmente, no nosso contexto aqui da EADPE, nós evangelizamos no domingo à tarde, né? Sempre fizemos assim. Não quer dizer que é só o domingo o dia da evangelização. Todo o tempo, toda hora, durante a semana, no trânsito, em casa, você vai no mercado, na rua, em qualquer momento, na rede social, você pode pregar o evangelho. Mas no contexto de igreja, no nosso domingo, né? Vamos pensar no nosso domingo. A gente tem a escola dominical pela manhã, à tarde o evangelismo e à noite o culto. Parando um pouquinho para a gente pensar. Quem estuda, faz faculdade, passa a semana tendo aula, vai ter prova. Quando chega no domingo, que é o dia do Senhor, alguém vai dizer, poxa, eu preciso ir para a igreja, mas eu preciso parar um pouquinho para me organizar. E qual é o cálculo que a gente faz? Eu vou para a escola, eu vou para o culto à noite, à tarde, se der eu vou. Aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado e dizer que evangelismo é importante. Se você tem disponibilidade, se você pode se programar para fazer isso, faça. E entenda isso como uma missão que Deus deu, porque é imperativo, na Bíblia a evangelização é imperativo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é uma orientação dada só para algumas pessoas específicas, é para quem é igreja, né? Para todos, é para toda a igreja. Então, de um contexto de uma igreja, vamos supor aqui, que tem 500 pessoas, 500 membros,
a ordem é para os 500, não é para 50, não é para 20, não é para 10. Que bom seria se todos entendessem. Inclusive, o senhor mencionando, a gente ajuda o pastor também na superintendência das campanhas evangelizadoras, o senhor sabe, né? E o pastor Jefferson, ele sempre cita uma estatística extraída a partir dos relatórios que chegam para a gente lá, vai até para você também que está em casa nos assistindo, de que, em média, apenas 10% da congregação evangeliza, seja ela qual for a congregação. Então vamos supor que você tem uma congregação com 500 membros. Em geral, só 50 evangelizariam, né? Vamos supor que você tenha 50, só 5 evangelizariam. Então é uma média geral, assim, sendo bem positivo, sendo bem otimista. Então veja quanto é pequeno, ainda falta 90% dos irmãos para despertarem para evangelizar. Veja que coisa, isso é uma média real. Isso é uma média extraída dos relatórios realmente. Então, falta isso daí, né? A disposição para chegar aí e ir lá pregar. Né? A consciência evangelística, né? Porque para nós, como crentes em Cristo, é muito mais cômodo para nós. Nós já temos a salvação, então vamos cuidar da nossa vida. Vamos nos edificar, vamos crescer na graça, do conhecimento. Então, participar de cultos, não tirando a importância deles, porque cada trabalho tem a sua importância. O círculo de oração, a escola dominical, os cultos, doutrina, oração e outros trabalhos também, cada um tem a sua importância. Mas eu acredito que de todos eles, o que mais desafia a gente é o evangelismo, porque você é desafiado a sair. Você sai de um ambiente cômodo e é a gente entrando no território do inimigo. Isso. E quando a gente entra, enfrenta desafios, enfrenta embates, é desafiador. Né? Oposição. É um trabalho, digamos que anônimo, né? Digamos assim. Outros trabalhos muitas vezes colocam algumas pessoas em evidência, o que às vezes é mais fácil também de se fazer, né? Estar em evidência. Mas a evangelização é aquele que nos traz mesmo ao desafio. Você vai estar fazendo algo que muitas vezes só o Senhor contempla o resultado. Então, para alguns talvez muitas vezes não seja tão interessante, né? Isso. Mas, como cristãos, a gente tem que colocar isso como um propósito em nosso coração, uma prioridade. Eu preciso fazer, é o meu dever, né? Seja na rede social, como foi falado, seja com um amigo na escola dizendo Jesus te ama, seja através de um intervalo bíblico que é feito, né? Então, há várias formas de a gente levar essa palavra e saber que é um dever, uma prioridade que deve ser em nossa vida para a gente cumprir. É interessante que há um obreiro na nossa igreja, um ministro, que na história da igreja conta-se que em um determinado trabalho de obreiros se foi dada a oportunidade a ele para que ele trouxesse uma palavra e se procurou, ele não estava no culto. E quando procuraram, ele estava fora do templo, em uma praça, evangelizando. E quando perguntaram a ele, mas por que você está aqui, deram a oportunidade a você lá dentro? Ele disse, lá dentro da igreja tem muitos pregadores e poucos pecadores. Aqui fora tem muitos pecadores e poucos pregadores. Né? E a gente precisa ter essa consciência. O jovem que está começando ministerialmente, ele pode sonhar, aspirar, ser aquele pregador de multidões e você pode ser, Deus pode lhe usar. Mas entenda que a principal multidão que você pode alcançar está fora. Está na rua ou até mesmo dentro da sua casa. A pregação não é só, a gente precisa ter essa consciência, não é só o púlpito. A gente precisa, além disso, entender que fora do púlpito a gente também está pregando. Seja homem, mulher, criança, o evangelismo ele é muito democrático, porque toda pessoa que vai tem a oportunidade de pregar. E a gente pode ver esse perfil em Jesus, né? Jesus, ele pregava a multidões, ia num barco, pregava a muitos, mas ele sabia a importância de pregar para um também, quando ele encontrou a mulher samaritana, né? Então, ele sabia, era-lhe necessário, a Bíblia ela é bem explícita quando fala isso, né? Era-lhe necessário passar por Samaria, por quê? Porque ele sabia que ali tinha uma pessoa que ele precisaria conversar e levar a mensagem que aquela mulher estava precisando naquele momento. Então, a gente vê o quanto Jesus valorizava o evangelismo pessoal, né? Valorizava a mensagem pessoal, o conversar, olhar olho no olho, perguntar o nome daquela pessoa, falar naquele momento o que é necessário aquela pessoa ouvir. Então, a mensagem de pregadores, né, que é para multidões, é muito importante, mas muitas vezes não há esse contato mais pessoal, onde a pessoa vai se sentir realmente, Deus está me vendo aqui neste momento, Deus mandou alguém
para falar comigo. Então, ambos têm sua importância, mas eu valorizo muito essa questão do evangelismo pessoal, né? O valorizar aquela pessoa em si, né? O seu valor diante de Deus. Então, é muito importante a gente ver isso. Já temos uma pergunta aqui com a Dácia Vitória, da área 64. Uma Dácia. Senhor para todos. Amém. A minha pergunta é: o que Deus requer de nós para que assim, nos dias de hoje, assim como os discípulos, nós podemos nos tornar pescadores de homens? O que Deus está requerendo de nós? A nossa vida, a nossa entrega completa a Ele. Nossa entrega sem reservas. O hino 432 da harpa, né? Minha vida seja assim consagrada. Isso aí. Não é uma parte, é a vida. É tudo, completamente consagrado a Deus. E Deus está disposto a usar jovens, adolescentes, adultos, idosos, pessoas que se disponham, que se coloquem na brecha e digam: Senhor, a minha vida é tua, faz o que quiseres dela, usa-me. Né? Quando adolescente, depois eu reduzi, mas continuei orando, porque eu senti o peso disso. Eu orava muito e dizia: Senhor, me usa, do que tu quiseres me usar, e eu orava. Só que essa oração ela tem um peso tão grande, porque para Deus usar, Ele vai provar. Aí quando eu comecei a sentir as provações, eu fui reduzindo as minhas orações nesse sentido, mas continuei orando, porque é importante a entrega completa diante do altar. É claro que há contextos, eu não quero aqui desestimular ninguém a deixar trabalho para viver evangelizando. A gente precisa ter muito clareza do que é chamado. Há pessoas que são chamadas por Deus para viver integralmente, servindo dessa forma. E outras que na faculdade, seja como um enfermeiro, um médico, um engenheiro, um advogado, um funcionário público, ali também vai exercer a sua missão. Seja de uma forma ou de outra, a sua vida vai ser gasta naquele propósito, naquele sentido. Desafios vão existir. Sempre que alguém se dispõe a viver o propósito de Deus, a Dácia, né? Sempre que alguém se propõe a isso, os desafios chegam. Você vai ter que deixar alguma coisa. Os discípulos disseram a Jesus: Mestre, nós deixamos tudo. E o que é que a gente vai ganhar com isso? Então, precisamos entregar a nossa vida por completo a Deus para que Ele nos use. Não é? Ainda na harpa cristã, eu gosto muito dos hinos da harpa, que ele diz: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo, não é parte, todo o teu ser, Ele controlar. O complemento do hino diz: só então quando? Depois que Ele está controlando tudo na nossa vida. Você já passou por essa experiência de entregar a Deus: Deus, meus sonhos, meus planos, meu futuro profissional, minha vida, com quem eu vou casar. Você deixar Deus controlar tudo. Aí só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. E Mariana, que a gente queria perguntar aqui, já para a gente estar encaminhando para o final, né? Infelizmente. Mas quais seriam os benefícios da parte de Deus? A gente já falou dos desafios, né? Quando a gente faz essas orações aí. Mas quais seriam os benefícios da parte de Deus para o crente, em especial o jovem, quando ele é um evangelizador? O que é que ele pode desfrutar? Silas citou o versículo, eu também citaria, nem sabia que ele ia citar também, mas eu acho muito interessante esse versículo em Marcos, né? E Pedro, ele pergunta: Senhor, nós deixamos tudo. Ele conversando com Jesus, ele pergunta: nós deixamos tudo, o que nós vamos ganhar? Jesus, ele diz: olha, aqui na terra, 100 vezes mais, e por fim, a vida eterna. A vida eterna já seria mais do que suficiente, né? Já é um grande presente. Mas Jesus ainda diz 100 vezes mais aqui na terra. É Ele cuidando da nossa vida, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa família, Ele nos direcionando, é o Espírito Santo orando por nós, intercedendo por nós com os gemidos inexprimíveis. Então, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus e quando nós trabalhamos para Ele e por Ele, nós desfrutamos de inúmeros benefícios. 100 vezes mais aqui na terra e, por fim, a vida eterna. Bom, quando a gente se entrega por completo a Deus e deixa Ele nos usar. Eu quero me dirigir a vocês, jovens, músicos que estão aqui, a você que nos assiste neste programa,
e dizer que aproveite este momento para entregar a sua vida nas mãos de Deus e orar, apesar dos desafios, apesar de saber que vai ser difícil, mas dizer: Senhor, a minha vida eu coloco nas tuas mãos, usa-me, faz de mim um instrumento, faz na minha vida um canal para que pessoas sejam alcançadas. Não há maior satisfação para quem evangeliza em saber que foi um canal de Deus para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Não sei se vocês aqui já tiveram essa experiência, mas como eu citei, você pregar a palavra e ver aquela pessoa a quem você pregou se entregar a Cristo, não é que a gente salva, não, de modo nenhum. Mas você vê que Deus lhe usou para ser um instrumento para a mensagem chegar, isso não tem preço, né? Quem ganha almas, né, sábio é. A minha oração há alguns dias, e eu tenho intensificado isso, é que Deus ele traga esse despertamento. Presbítero André, irmã Camila, todos que estão aqui, eu tenho orado para que o Senhor me use para ganhar almas a Jesus, mas eu tenho feito uma segunda oração. Eu digo: Senhor, como um dirigente de campanha, eu digo: Senhor, eu entendo que meu papel como dirigente não é só eu sair e pregar. Se eu saio sozinho e prego, eu estou alcançando 50% da minha missão. Mas quando eu oro e vejo Deus despertando pessoas a sair, e eu creio que Deus desperta. Eu creio que você nos assiste, e se ainda não evangeliza, eu creio que através dessa nossa conversa, porque Jesus está aqui falando com a gente, o seu coração aí já está ardendo, a sua alma está ardendo, dizendo: eu quero almas, eu preciso ganhar almas para Jesus. E que esta chama aumente no seu coração. Esse desejo seja tão forte a ponto de você dizer: eu não posso ficar parado. Eu preciso fazer algo para Jesus. Antes de Deus te usar para tocar corações, Ele quer tocar você primeiro. E aí na sua casa, no trabalho, se você está assistindo através das mídias sociais, esse programa, eu quero convidar você neste momento a se entregar, como eu já disse, e dizer: Deus, faz a chama arder. Talvez você já foi uma pessoa que já pregou muito, uma pessoa que já evangelizou muito. Vieram os compromissos da vida, trabalho, casamento e outras coisas, e parece que o evangelismo foi sendo colocado na lista de prioridade mais abaixo, mas Deus te convida hoje a trazer a necessidade do evangelismo para cima da tua lista de prioridades. Deixar outras coisas de lado e cumprir a missão que Deus ele está dando à igreja. Que nós sejamos ativados por isso. Quando a igreja se dispõe, quando os jovens se dispõem a ganhar almas para Jesus, uma grande obra é feita. E como é que Deus muitas vezes vai motivando uma pessoa? Alguém que não sai ao campo, quando começa a sair, outro que não sai, vê ele, se ele for, eu vou também. Que vocês aqui, que você que assiste, sejam agente motivador, não é? Eu creio que essa média aí de 10% de pessoas que saem para evangelizar, eu creio que ela pode aumentar. Depende de nós. Vamos nos lançar para ganhar almas, seja em Nazaré da Mata, seja lá em Charneca, no Cabo, em Jaboatão, em Piedade, Olinda, em Pernambuco. Vamos ganhar Recife para Cristo, Pernambuco para Cristo. Essa é a nossa missão. Eu quero convidar você a orar neste momento. Vamos orar e clamar ao Senhor. Em primeiro lugar, para que tenhamos uma grande colheita de almas. No estado de Pernambuco, onde estamos aqui, nós temos experimentado isso diariamente. Todos os dias Jesus está salvando. Desde o período da pandemia, quantas milhares de pessoas foram alcançadas. E se você ainda não é crente, você pode ser a próxima pessoa se está nos assistir. E além disso, vamos orar para que o Senhor desperte mais pessoas a entender a missão da evangelização e se entregar ao Senhor. E neste momento vamos orar juntos, pedir a Deus que essa chama ela não se apague em nossos corações. Oremos. Pai bendito, nós estamos aqui, ó Deus, em Tua casa, em Tua presença, em Teu altar. E pedimos a Ti, Senhor, que esta mensagem ela incendeie o nosso coração.
não apenas fique guardada em nós, mas que ela faça mais do que isso. Queremos que a Tua palavra nos desperte, nos tire da inércia, do comodismo. Aleluia. A jovens, irmãos, irmãs, pessoas que estão aqui e outros que estão nos mais diversos lugares, que oram conosco neste momento. E eu te peço, ó Deus, aviva esta chama nos nossos corações, daquelas pessoas que já saíram a campo, já evangelizaram muito, mas pararam por algum motivo, que sintam-se despertados para voltar a evangelizar. Que há muitos que evangelizam, que continuem com esse fervor, que não parem, que sejam firmes, constantes, abundantes. Eu oro, ó Deus, para que Tu possas salvar muitas vidas. Eu creio que a colheita de almas ainda não terminou neste estado. Aleluia. Tu ainda tem muitas pessoas para ganhar na rua, em casa, na vizinhança, nos familiares, entre os familiares, salvando no meio acadêmico. Ó Deus, levanta jovens comprometidos contigo para entrar nas universidades e, através da vida, do testemunho e das palavras, falar do Teu amor, ter a consciência de que pregação é para todos e que todos podem ser instrumentos em Tuas mãos. Aleluia. Recebe, Jesus. Recebe a nossa oração. Este momento aqui, nós estamos entregando a nossa vida no Teu altar e Te dizemos, Deus, usa-nos para o que Tu quiseres. Aleluia. Como quiseres e aonde quiseres, nos usa para pregar o Evangelho, para falar a Tua palavra. Nos faz como flechas para alcançar o alvo. Eu peço, Senhor, isso, este momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos felizes porque estamos encerrando este programa cientes, conscientes do nosso chamado, do nosso dever. Você que está aí em casa, que nos assistiu, agradecemos a sua presença, agradecemos a sua... você como telespectador da Rede Brasil e nos assistindo aqui. Deus abençoe em nome de Jesus, né? Saia para pregar o Evangelho. Jesus está nos chamando para isso. Queremos mandar um agradecimento especial para o presbítero Clóvis ali da área 23. Ele e sua esposa está sempre nos assistindo. Falou conosco no domingo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Também queremos agradecer aos jovens, né, que deixaram o programa mais animado. Agradecemos aos jovens da filial de Nazaré. Gostaram? Sim. Vão vir de novo? Sim. Amém. Também os jovens da área 64, igualmente, vão vir de novo? Sim. Amém. Glória a Deus. Também estendemos a saudação aos gestores, ao coordenador da área. Amém. E a gente quer agradecer também aos cantores, né? Ao nosso amigo, nosso irmão, Samuel Silva. Eu ia dizer diácono Samuel Silva, mas vai a profecia aí. Deus abençoe. Muito obrigado, irmão Samuel. Agradeço. Jesus, louvando a Deus pela vida do nosso pastor, que sempre nos autoriza a estarmos aqui, e a toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação. Foi um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe a todos os jovens. Amém. Queremos agradecer aos músicos da área 3, que eu não falei no início lá, né? Mas agora eu tô falando, Deus abençoe músicos. Amém? Amém, glória a Deus. E agora, sim, queremos, não posso deixar de agradecer, né, aos nossos convidados especiais, presbítero Silas, um irmão que Deus nos deu ali no Tempo Central. Deus abençoe, em nome de Jesus, agradecemos a presença. Amém, presbítero André, irmã Camila, foi muito bom estar aqui. Me permita fazer um comentário. Vocês nos acolhem tão bem e com essa arquibancada a gente fica bem à vontade, né? O programa daria para fazer em 3, 4 horas e a gente não se cansaria de falar de Jesus. Amém. Amém, também agradecemos. Foi um prazer estar aqui com vocês, que são amigos, né? Também com os jovens. Agradecemos também ao nosso pastor, presidente, pela honra, né, de estarmos aqui no programa, e também a campanha evangelizadora, né, do Tempo Central, com todos os jovens. Também queremos mandar a saudação e um abraço a todos. Amamos vocês. Nossa Sarinha também. Sarinha, né? Eu acredito que ela vai estar assistindo, nossa filhinha. Um beijo. Mamãe e papai amam você. Amém. Felizmente, né, o nosso programa está chegando ao fim, mas vamos ainda de louvor com o cantor Samuel Silva. Vamos adorar a Deus.
Aleluia, glória a Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. As tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Diga: vitorioso é.